Olá, pessoal, mais uma vez aqui no Pausa Saudável. Fabiola, mãe, esposa, empresária, nutricionista, administradora. Nossa, quantas funções a gente inventa lá fora, né? E aí chega um momento que a gente diz assim, calma. Calma, porque começou a me dar dor de cabeça, começou a me dar dor no estômago. Nada mais do que a gente precisando pausar. Então, o intuito do Pausa Saudável é a gente parar a vida corrida lá de fora e falar sobre saúde. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, porque ela tem um espaço no meu coração, que é a Karen. Opa, boa tarde, prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Eu quero te agradecer por ter aceitado, porque a Karen, ela é uma pessoa assim, tão doce, tão meiga, ela é imagina. a dentista da família. Obrigada. Obrigada, Karen. Ela é formada, né, em odonto e vai falar um pouquinho aqui da carreira dela. Vamos falar sobre a saúde bucal e outros cuidados que a gente tem que ter, como é que a odontologia está por aí, né, que teve algumas mudanças no mercado. Ela vai falar sobre isso também. Então, eu queria que você se apresentasse a todo mundo que está em casa, no carro, no trânsito, no trabalho, né? Para a gente conhecer você melhor, Karen. Muito bem, então, prazer estar aqui, Fabiola, muito obrigada. Para mim é uma honra estar contribuindo de alguma maneira aí para o conhecimento, enfim, e disseminar um pouquinho sobre odontologia, que é uma das minhas grandes paixões. Então, eu me formei pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, em 97. Sou a feliz mãe da Tina, de 20 anos, do William, de 14, tenho a minha família. Meu esposo também é cirurgião dentista, Alan Jurgel. E nós temos, então, como tu já brilhantemente comentasse, uma clínica na Zona Sul de Porto Alegre, então, há 26 anos já. Então, como deve imaginar, já trabalhei bastante com vários tipos de casos e tenho bastante experiência em algumas situações. E na época que eu me formei, na década de 90, né, final da década de 90, a odontologia me despertou uma paixão muito grande por pacientes especiais. Eu tenho um irmão que tem síndrome de Down, hoje ele tem 36 anos, o Magnus. E na época que ele surgiu na nossa vida, eu tinha 12 anos e era tudo muito ainda desconhecido, né? Não se falava muito como hoje, que felizmente, né, as redes sociais, enfim, nós temos acesso. E essa falta de assistência parece que abriu uma janelinha e eu vi que eu precisava trabalhar nessa questão de servir, de assistir, de cuidar. Né? Eu vi que era uma aresta muito grande que se tinha na sociedade como um todo. Então, quando chegou na fase de escolher a profissão, tive uma conversa com meu pai, meu sábio pai, sobre essa área. E meu avô era médico cirurgião em Taquara, e eu sempre escutei histórias sobre as maravilhas que ele fazia na época de operar de carroça, sem cobrar, por amor mesmo. E eu sempre tive muita admiração da história do meu avô. E eu disse, eu acho que eu vou para a área da saúde. E foi aí que eu me encantei com a odontologia. Acabei, através de amigos, conhecendo a profissão, já que eu não tenho dentistas na família, sou a única. Então, realmente é uma profissão encantadora e com vários leques de atuação, onde a gente pode contribuir um pouquinho aí para a saúde. Ontem eu visitei um consultório, né, de um médico e a gente estava falando justamente sobre isso, que o paradoxo da vida, né, que às vezes a gente fica tentando entender o porquê das coisas, mas só vive, seja leve. E aí você tem que encontrar, e não importa qual profissão você escolha, essa coisa de ajudar os outros. Porque eu acredito muito de que nós estamos nesse mundo por dois grandes motivos. O autoconhecimento. A gente precisa entender para que a gente veio, o que é que a nossa alma fala dentro de nós, né? Às vezes tem almas bem barulhentas por aí, mas o legal é você silenciar e entender quem é a Fabiola, quem é a Karen. E a outra grande missão nossa é ajudar o próximo. Porque aqui ninguém está sozinho. Sem dúvida. E quando você coloca isso dentro da odontologia, você achou o teu propósito. É isso. Porque é muito bom você terminar o dia e dizer assim, nossa, quantas pessoas vieram aqui. E, eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de trauma de dentista, né? Meu inconsciente, às vezes, dá uma atrasada nas consultas da Karen. Eu acho que é medo dela. Não é nem dela. Não deve ser tão assustador assim. Tal da cadeira do dentista, né? Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, né, eu tinha uma cárizinha
E aí a médica segurou os meus braços para poder Nossa. fazer o procedimento. Então, isso realmente foi uma coisa que impactou. Mas eu continuo indo ao dentista, né? Então, tudo bem. Agora, fala para mim, Karen, essa questão dos teus pacientes, né? Hoje você, já que se contou, 26 anos de clínica, certamente tem gente fiel. Muita gente que está contigo há muito tempo. Como é essa relação? Então, é uma relação muito bonita de parceria, de confiança no meu trabalho. Eu sempre priorizei muito o lado humanizado da odontologia, sabe? Então, quando eu me formei, voltando no tempo, nem a internet funcionava direito. Se eu não me engano, em 97, a gente estava ainda na internet de escada, olha isso. E foi uma dificuldade para mim, quando entrou a questão da internet, a rapidez das redes sociais, os julgamentos, né, que hoje a gente tem. Foi um processo que eu tive que atravessar, e o pessoal da minha geração, de adaptação. Sim. E, por outro lado, uma alegria de ter o conhecimento na palma da mão, que antigamente era muito difícil tu ter acesso, né? E o meu antigamente nem é tão antigamente assim, bota aí 30 anos. Muita coisa aconteceu em 30 anos. E a odontologia se modernizou muito rapidamente, se atualizou muito rapidamente. Nós saímos de uma odontologia praticamente das cavernas para tecnologias hoje de ponta, através de escaneamento dentário, computadores, laminados cerâmicos. Então, acompanhar esse processo e não perder o lado humanizado do atendimento. A questão de que ali nós temos uma pessoa que tem seus medos, tem suas questões. A odontologia, por si, ela é uma profissão que atua numa região muito sensível do corpo da gente, que é a boca. Qual é o primeiro contato que o bebezinho tem com o mundo quando ele nasce e começa a engatinhar e começa a ter as primeiras destrezas? É através da boca. O bebê bota tudo na boca para experimentar, a temperatura, a textura, a cor, não é? Então, é uma região muito íntima e onde nós temos estímulos muito importantes. Nós recebemos estímulos muito importantes através da boca. E no momento que tu, como profissional, invade a cavidade oral de alguém, tu tens que ter essa compreensão de que tu estás invadindo um local muito íntimo, muito vamos dizer assim, inacessível para todo mundo, a não ser que tu permita. Sim. Então, tu ter esse cuidado, essa sensibilidade, é uma coisa que eu priorizo muito. Então, a respeito dos meus pacientes, isso para mim é o carro-chefe. Primeira coisa que eu observo quando a pessoa põe os pés no meu consultório é isso. Qual é o nível de ansiedade, de angústia, de medo? Quais são, por exemplo, a Fabíola, né? A Fabíola é um universo, a Maria é outro, o João é outro. Estudar e conseguir ter essa sensibilidade de captar as tuas necessidades e os teus medos, vem muito dessa invasão que o profissional faz. E a gente tem que ter um cuidado. Isso é uma coisa que eu levo muito em consideração. E a boca, assim, os dentes, né? É como se fosse o nosso cartão de visita. Você chega, sorri. Você chega num canto, você dá né? Abre. E aí, sei lá, um dente cariado, ou então um dente que caiu, tudo isso envergonha a gente, né? Um dente tortinho, né? Porque hoje você tem um aparelho dentário, mas eu tenho amigas que nunca fizeram nada, porque naquela geração não era tão fácil você colocar um aparelho nos dentes. Chega uma idade que já não consegue mais com, né? Eu não sei, até você pode falar melhor. Mas eu acho que quando você está na fase adulta, colocar um aparelho é muito mais dolorido do que quando você está na adolescência. Aí tem gente que opta, já vivi tanto tempo assim, né? Eu vou mexer mais. Então, essa questão realmente dos dentes mexe com a vaidade da gente, com a autoestima da gente, né? Com a segurança da gente. Né? Hoje em dia, a questão da idade, né? Não tem mais idade. Não tem, né? A tecnologia hoje nos permite, né, ter acesso a aparelhos ortopédicos, inclusive, que movimentam não só a questão dentária, mas também óssea da criança já. Então, existia realmente, por um longo período na odontologia, essa crença de que, a partir de certa idade, o aparelho já não funcionava mais, enfim. Isso já caiu por terra. Né? Minha ignorância, eu não sabia, né? Não, isso é a modernidade, é aquilo que a gente está falando sobre tudo ser muito rápido. E a gente acompanha isso, tem que acompanhar. Né? Eu já atendi muitos psicólogos e psicanalistas aqui,
Mas todos eles trazem à luz que qualquer profissão você tem que ter a empatia, esse contato humanizado com o paciente. Só que na realidade não é bem assim, né? Não sem importa a dúvida. profissão, ainda tem muita gente que não sabe lidar com o outro. Tu acha que tu é um diferencial, Karen, nesse sentido? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Esses anos todos eu também convivo com vários profissionais de diversas áreas, e não só odontologia. Aí vamos falar com saúde em geral, que é a área que eu mais conheço. Eu espero que realmente a gente não confunda o desenvolvimento, a tecnologia, enfim, que nós temos hoje à nossa disposição na área da saúde, com frieza, com tratar a pessoa como um manequim, um objeto. A gente não pode esquecer que é um ser humano, em momento algum. Então, a gente tem que ter um pingo de empatia. Isso acho que é uma coisa do ser humano. A gente não pode perder isso. Por mais estudo que tu tenhas, por mais formação, especialidade, mestrado, doutorado, daqui a pouco isso começa a passar despercebido. E eu acho isso um erro. É uma coisa que eu priorizo, procuro nos meus atendimentos ser assim, o mais empática possível, porque entender a dor do outro, eu acho que já é 50% do tratamento, sabe? Sim. Eu estava até comentando aqui sobre o meu pai antes de começar, né? Que ele tirou 2 dentes. E aí, nossa, como ficou nervoso para tirar esses dentes. E realmente, né? Não importa a idade. Realmente a boca é um lugar em que você se preocupa. É uma cirurgia, tanto que você é cirurgião dentista, né? Você é uma área que você lida com a exposição, com a vulnerabilidade, né, do paciente. É tanto que a gente toma antibiótico para fazer qualquer procedimento. Não, qualquer não. Alguns procedimentos, né? Mas me fala assim, ó, as áreas do dentista, né? Porque o pessoal pode não entender muito bem que a profissão se divide. É que nem médico, né? Tem o psiquiatra, que tem o cardiologista, tem o endócrino. E aí, na odontologia, como é que os profissionais se dividem? As áreas, grandes áreas. Perfeito. Então, nós nos formamos como clínico geral, né? Uma vez que tu entras numa faculdade de odontologia, tu sai apto a atuar nas áreas odontológicas como um todo, né? Na periodontia, que é o tratamento das gengivas, endodontia, tratamento de canal, nas próteses, né? O protesista, enfim, cirurgião bucomaxilofacial, parte de cirurgia, cabeça, pescoço, enfim. Mas, claro que conforme tu vai frequentando, algumas áreas tu tem mais intimidade, mais, vamos dizer assim, começa a rolar uma paixãozinha, um brilho no olho, né? E aí acaba que tu opta por fazer especialização em cada área. Então, no meu caso, a minha paixão é a clínica geral. Eu sou uma pessoa que tive muita dificuldade de escolher uma área só, legitimamente pelo fato de lidar com o ser humano como um todo. Então, não conseguia me ver atuando em uma única área da odontologia e deixar as outras de lado ou deixar para outros colegas fazerem. Então, eu me sentia incompleta, né? Então, eu sempre procurei estudar tudo. E, claro que as áreas onde hoje, em função da modernidade, tem equipamentos especializados, nós temos uma equipe onde temos os especialistas que trabalham conosco, que é o caso da ortodontia, a endodontia, o cirurgião bucomaxilofacial, que é meu esposo, faz essa parte lá na clínica de implantes com maestria, enfim. Então, eu penso que, apesar dessa segmentação, né, a gente tem que ter sempre a clínica geral como carro-chefe, para a gente poder diagnosticar, poder ter um olhar geral sobre tudo e bem, vamos dizer, esse conhecimento bem desenvolvido para que tu consiga detectar certas coisas e conseguir dar o tratamento mais adequado para o paciente. E não, por exemplo, olha, infelizmente, isso eu não sei fazer, não consigo fazer, procura outro dentista, né? Eu acho isso uma negligência. Então, a minha preocupação como clínica geral é essa, ter um conhecimento o máximo possível em todas as áreas, fazer o meu melhor e aquilo que precisa, claro, de uma especialização maior, então encaminhar para a pessoa. O legal da Karen é que ela desenha, né? Aí vai fazer um procedimento no dente, aí ela vem cá, vai te mostrar aqui, aí desenha o dentinho. Sim. É a coisa mais amorosa. E Sim. aí, baseado nesse comentário, tu gosta mais de criança ou de idoso? Você gosta mais do paciente especial ou isso tanto faz? Eu sou da opinião, eu tenho muito respeito à infância.
Tá. Então, eu sou da opinião de que toda criança teria que ser lei ser atendida por um odontopediatra especialista. Por quê? Na infância é onde a gente desenvolve as nossas memórias mais profundas. E são memórias, e aí um psicólogo, uma psicóloga pode desenvolver melhor sobre isso, onde as marcas ficam, tanto boas quanto ruins. Então, eu penso, né, e é uma coisa que eu levo para a vida, que crianças devem ser atendidas por especialistas em odontopediatria, que não é a minha especialização. Então, até certa idade, 9, 10 anos, eu prefiro que o odontopediatra se responsabilize por essa fase, em função de todo o carinho, preparo do ambiente. Hoje nós temos colegas Sim. que têm consultório cor-de-rosinha com bichinho de pelúcia, os aventais todos de personagens. Então, esse é o ambiente que a criança merece, né? Claro que a gente sabe que não é a realidade, né, em muitos casos, infelizmente. Mas eu procuro direcionar os que vêm a mim nessa situação. Passou 9, 10 anos, dependendo de cada criança, obviamente, aí eu já entro, aí já é comigo. Já estamos lidando, às vezes, com pré-adolescentes, hoje é tudo tão cedo, né? Sim. Tudo tão precoce em função das mídias, né? Eles mal falam e já estão ali mexendo no celular, então essas paixõezinhas se desenvolvem tão rápido que com 10 anos já estou atendendo e aí até o fim da vida. Mas a minha paixão realmente, se eu puder assim nomear, é a terceira idade e pacientes especiais. A reabilitação oral me encanta, que é uma área que engloba praticamente todas as áreas da odontologia. São pacientes que precisam de tratamento de canal, de próteses, de um carinho, um beijinho, um cafezinho, uma conversinha. Canso de ir em lares geriátricos atender os pacientes nos lares. E esse atendimento, mas aí como é que tu vai levar o equipamento? Não, eu não levo o equipamento, eu levo a Karen, com uma conversa, um carinho, um exame. E quando há necessidade de uma intervenção, aí a gente avalia se pode ser feito em ambiente da própria casa geriátrica, às vezes é só uma instrução, uma higienezinha e tal, ou se realmente tem que ir até a clínica. Mas o laço afetivo que a gente cria já faz com que aquele paciente vá na tua clínica com outro astral, com um sorriso de orelha a orelha, né? Então, é uma fase assim que me encanta muito. Eu gosto muito de atender. É muito comum, Karen, o idoso perder os dentes? Ou isso vai muito da manutenção, da dieta, do estilo de vida? Ou é normal, assim, à medida que a gente vai envelhecendo, as coisas acontecerem? Pela nossa fisiologia, né, a gente acaba tendo desgastes, trincas. Hoje nós estamos em 2024, né? Os idosos que nós temos hoje, a partir dos 70 anos, vamos considerar assim, né? Idosos já hoje muito não atléticos, 70, inclusive, mas... não é? Mas, enfim, segundo... Uma coisa que, assim, me incomoda muito é que eu tenho um marido de 60 anos. Não é? E aí, o estacionamento é um velhinho de bengala. Mudou agora, mais 60. Mas, mesmo assim, imagina. Não era para ter estacionamento para gente com 60 anos. Não era para ter. Então, eu faço 50 anos esse ano. Né? Então, a gente tem hoje pessoas saudáveis com 80. Exatamente. Então, não é? Então, mas o desgaste existe, ele é fisiológico. E é uma geração que ainda pegou uma odontologia muito precária, uma odontologia mais direcionada a extrações, enfim. Não tinha muita preocupação com a prevenção, com a orientação. Então, sim, ainda tem uma fatia bem grande de idosos que vêm com problemas de faltas dentárias bem graves e outros problemas que se desenvolveram durante a vida. Então, é uma fatia que precisa de muita atenção. E, principalmente, na questão dos lares geriátricos, que não existia. Né? Antigamente, eram os filhos, o sobrinho, enfim, o vizinho que tomava conta daquele idoso. Né? E, às vezes, não só idoso, mas pessoas com necessidades especiais. Hoje, nós temos essas casas geriátricas onde eles ficam residindo por anos e anos. E, às vezes, essa assistência falha. Não existe uma política ainda, até culturalmente falando, de dentistas irem tanto a hospitais, por exemplo, pacientes que estão em UTI, que passam, às vezes, em coma por longos anos, longos períodos. A gente tem uma falta nessa questão. Então, o que me diz respeito e onde eu posso atuar e levar a minha presença, eu procuro suprir isso. E alertar as famílias, né, no sentido de divulgar
conhece alguém que tenha um idoso em casa geriátrica, um paciente especial, uma pessoa hospitalizada? Isso é um cuidado imprescindível. Dente é dor quando não trata. Tem bactérias que podem afetar o risco de vida, enfim. São tantas coisas que podem prejudicar e é negligenciado, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho, real. E esse profissional que vai nos hospitais e vai nessas casas, é uma área específica ou como você, que é clínica geral, pode ir? E se é comum, né? Você falou agora que não tem uma preocupação por parte da casa de repouso. É que aqui em Porto Alegre, eu acho lindamente esse nome, né? Clínica de longevidade, clínica, né? Enfim, mas é o asilo, gente. Ponto. No resto do Brasil, é o asilo. Só que aqui... as pessoas podem pagar e tem, assim, serviço completo. Tem asilo que tem chefe de cozinha, nutricionista, tem tudo, atividade, né? Eu tô falando isso porque em Natal não tem esse tipo de lugar, a não ser os asilos públicos, entendeu? Mas uma clínica em que você diz assim, vou pagar tanto para ter o melhor serviço nos últimos anos da minha vida, isso não tem, né? Então, esses lugares, você fala de carência do profissional entender a importância da odontologia. Você acha que isso está mudando agora? Felizmente. Né? Isso que eu queria perguntar a você. Sim, felizmente. Hoje nós temos, inclusive, cursos de odontologia hospitalar. Ainda muito verdinha no mercado, vemos poucos profissionais ainda, mas já existe um movimento nesse sentido. E fico muito feliz de ver isso. A questão dos lares geriátricos fica mais por conta das famílias mesmo, tá? Nós, claro que não se pode colocar em risco a questão da asepsia, da desinfecção, da esterilização, não é? Então, realmente, o atendimento nas casas, ele é um pouco limitado. Existem hoje equipamentos que são móveis, né? Que foram feitos para serem levados e deslocados, mas ainda também são bem restritos, são poucos profissionais que têm essa disponibilidade. Então, a atenção de simplesmente levar as famílias terem essa conscientização, de chamar o seu dentista e perguntar, doutor, minha mãe está hoje, né, residindo num residencial, será que o senhor se importaria, ou o senhor se importaria de dar um pulinho lá e ver como é que está a saúde bucal da minha mãe, se existe alguma infecção, um dentinho, alguma coisa, enfim. Eu acho que é um cuidado que a gente, culturalmente, a gente tem que colocar na nossa rotina, né? A gente não tem o hábito de fazer check-up médico todo ano, não é? Mãe, vamos lá fazer um check-up no seu clínico geral, no cardiologista, enfim. Por que não o dentista? Não é? Isso, às vezes, é muito esquecido. Então, é uma tecla que eu bato muito. E eu propago essa ideia. Né? Com quem eu converso e tenho as minhas relações, eu faço questão de alertar. Eu tenho uma bandeira que eu levanto, que é a área da saúde preventiva. As pessoas só recorrem a médicos quando já estão doentes. E aí, infelizmente, até, né, financia aí a indústria farmacêutica, que a gente não vai polemizar aqui, né? Mas se eu cuido antes da minha nutrição, da minha educação física, porque fazer esporte previne doenças, a psicologia entra também nesse bolo, né? Porque você está sempre cuidando da saúde mental, então você previne uma série de doenças. E agora, a odontologia. Que interessante, né? Você poder não ir só ao dentista quando o teu dente já quebrou ou quando você tem uma dor, né? Claro, pessoas, né, de todas as formas e áreas e classes sociais, já há muito tempo tem a odontologia como uma prevenção, né? Pelo menos uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano ir ao dentista é meio habitual, tanto que até existem planos, né, odontológicos para isso, para você fazer esse check-up. Perfeito. Agora, você ter numa clínica, num hospital, um serviço de prevenção desse cuidado básico, né, com a higienização, não é à toa que o açúcar dá cárie, não é? Não é? Não é? E não só o açúcar que também é escondido nos alimentos, a gente tem que cuidar. Claro que o cuidado básico odontológico todo mundo sabe, aquela história, escovar 3 vezes ao dia, passar um fio dental, né? Todo mundo sabe isso. Pelo menos, né? Espero que sim. É para saber. Espero que sim. Mas é muito além disso, né? A questão cultural ainda no Brasil é muito cara, né? Tu manter uma assistência odontológica hoje no Brasil, infelizmente, não é para todo mundo. Melhorou muito,
né? Tenho que dizer que melhorou muito. Temos nos postos de saúde, inclusive, atendimentos hoje que há 10, 15 anos atrás nem se pensava ter. Então, a gente também tem que dar um crédito nesse quesito. Estamos melhorando, mas ainda tem muito caminho para percorrer. Então, a questão de manter a sua higiene é imprescindível. A questão da prevenção. Infelizmente, o brasileiro ele tem essa mania de apagar o incêndio nos 45 do segundo tempo. E, em saúde, isso não funciona, né? Nós temos doenças seríssimas que, inclusive, acometem a questão cardíaca, né? Endocardite bacteriana, até eu estava comentando. Eu queria fazer essa pergunta para você. Então, ela é uma bactéria que ela tem origem na cavidade bucal. Então, qualquer infecção gengival, abscesso, tratamento de canal por fazer, pode entrar na corrente circulatória uma bactéria importante e se alojar na válvula cardíaca, né? Então, nós passamos por uma pandemia de Covid. Por onde é que é feita a infestação do Covid? Por onde é que se pega? O que nós usávamos? Máscara. É tudo pela cavidade bucal e respiratória. Então, eu penso que hoje, depois de passar por esse susto da pandemia, a gente melhorou muito nesse quesito. Hoje, a gente, se observar, às vezes, em shoppings, a gente ainda vê as pessoas usando máscara. A gente pensa que possa estar resfriada ou com algum problema. Já se cuida um pouquinho mais. Mas nunca é demais a gente ressaltar essa questão das revisões, fazer, não é papo de dentista. A boca está inserida num corpo, olha, vejam só, não é só uma boca com dentes, não é? Então, nós temos que cuidar dessa questão dentária, porque ela acaba afetando o corpo todo. É só dar um Google, um YouTube, e a gente vai ver celebridades que negligenciaram dentes e quase perderam a vida. Foram parar em UTI. Né? Quem tiver interesse, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha. Tem várias... Acho que aqui eu tenha visto já uma meia dúzia de artistas conhecidos que, por muito pouco, não perderam a vida por essas questões odontológicas que foram negligenciadas, tratadas com automedicação caseira, né? Pessoas que, inclusive, têm condições de bancar a sua odontologia e, por uma questão de negligência, não fez. Então, a gente tem que cuidar. Isso é questão de saúde pública. E em relação à imunidade, né? Você acabou de falar que nós temos uma boca num corpo. E essa imunidade a gente consegue melhorar ela ou piorar por meio da alimentação, do estresse oxidativo, né? Do estilo de vida que a gente tem, fumo, bebida, enfim. Quais são os implicativos assim na boca, né? Nos dentes, quando essa minha imunidade ela tá baixa? Várias. Nós somos um sistema perfeito, como um reloginho com várias engrenagens. No momento que nossa imunidade não trabalha, e o que é a imunidade? São os soldadinhos que a gente tem no nosso sistema linfático, né? Que lutam contra todos os agressores que entram no corpo da gente e tentam acabar com a nossa saúde e desequilibrar aquilo que a natureza fez para estar em equilíbrio. Então, no momento que a nossa imunidade é afetada, e aí entra o Covid... existem ainda muitos estudos em relação a isso, o que efetivamente o Covid deixou de herança para nós, odontologicamente falando, né? Mas o que se pode observar é uma propensão maior a problemas gengivais, a perda do paladar e do olfato foi muito narrado na questão do Covid. É verdade. Não é? Então, se sabe que o Covid, o vírus, ele tem uma capacidade de interrupção do caminho nervoso entre o estímulo. Por exemplo, tu vai lá, bebe um suquinho, bebeu, aquele gosto entrou em contato com as papilas gustativas e o teu cérebro recebe esse estímulo deste gosto específico. O Covid teve essa capacidade de cortar essa comunicação cerebral. E com o olfato a mesma coisa. Inclusive, pessoas relatavam que tinham uma confusão de cheiros, de sentir cheiro de cigarro em lugares onde não se tinha. Então, isso tudo ainda está em estudo. Então, o que eu digo? Não existe ainda, pelo pouco tempo que nós temos do final, entre aspas, que ainda não se encerrou de Covid, mas vamos dizer assim, da parte aguda do problema, ainda tem muitos estudos que vão surgir respostas para nós ao longo dos tempos em relação a isso. Mas uma coisa é imprescindível, a questão de manter a imunidade com uma boa alimentação, a questão das vitaminas, né, Fabíola? E aí tu tem mais propriedade na tua formação para conversar sobre isso.
manter o exercício físico, que é imprescindível também, para manter o teu sistema respiratório, né? Enfim, todo de maneira ativa e saudável. Então, eu queria até que tu comentasse essa questão das vitaminas, que nós temos uma série de suplementos vitamínicos nas prateleiras de farmácia, existe um comércio muito grande em relação a isso. Mas nada como alimentação. Ah, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Não, então, a suplementação já considero eu, Fabiola, um mercado tão potencial quanto a indústria farmacêutica, porque as pessoas agora estão migrando para tomar os nutracêuticos e aí comer corretamente. Ah, não, mas eu estou tomando um multivitamínico, então posso comer o sanduíche com refrigerante. Não mesmo, né? Inclusive o refrigerante, o excesso do açúcar, ele deixa o dente enfraquecido. Mas existem 4 nutrientes muito importantes para os ossos no geral. E os dentes são formados, né? São ossos. Então, a vitamina K2, a vitamina D3, o magnésio e o cálcio. Não adianta eu suplementar só cálcio sem magnésio. São 3 partes de magnésio para 1 de cálcio. Senão, esse cálcio não vai para o osso. É o caminhãozinho, entendeu? Perfeito. Então, realmente, a nutrição por meio da alimentação. E por que eu tenho que comer comida ao invés de suplementar? Porque tem todo um ecossistema para esse alimento chegar na minha corrente sanguínea. Então, ele precisa passar pelo intestino, que vai fazer a biodisponibilidade desse nutriente, ou seja, a forma como ele é absorvido. Eu preciso ter compostos combinando. Por exemplo, eu não posso comer só ferro no feijão. Eu preciso ter uma fonte de vitamina C para que eu possa absorver esse ferro. Então, assim, eu também não vou falar de nutrição aqui não, mas só para contextualizar que o alimento, ele é uma molécula com vários nutrientes, né, que são ali quebrados até chegar na forma em que a minha célula vai absorver. Então, tem um caminho. Eu tenho que mastigar, gente. É aquela velha máxima. Eu tenho que mastigar. Descascar mais e desembrulhar menos. Exatamente. Não então, o processo de mastigação, que libera as enzimas, né, na boca, e depois vai para o estômago. Cada alimento tem um lugar para ele ser digerido. E carboidrato, por exemplo, começa na boca, a digestão, entendeu? É isso. Então, vamos voltar, que você é a estrela. Volta. E vamos falar um pouco dessa nova odontologia, né? Que a gente está falando aqui de uma odontologia raiz, em que eu vou para o dentista para arrancar o meu dente, ou então para fazer uma estrelinha. Só que a gente sabe hoje que tem dentistas que estão aplicando até botox, né? Fazendo a harmonização facial. E na minha ignorância anterior, eu achei que isso era papel do biomédico, talvez até do fisioterapeuta, do esteticista, né? Que alguns anos para cá, a estética ela não era considerada um nível superior, era um curso, né? E aí hoje ela já é uma faculdade, você se forma em estética. Mas aí o médico, o dermatologista faz e o dentista agora está fazendo. Como é que você enxerga isso, né? Eu acho isso fantástico. Eu vejo que o leque de atuação se ampliou e isso nos permite melhorar a nossa entrega para aquele ser humano que está ali na minha cadeira, né? Mais uma vez, não é sobre dentes e sobre boca apenas, né? Nós temos um ser humano ali. Então, eu acho fantástico essa questão de várias áreas atuarem. Acho que, independente de ser o esteticista, o biomédico, o dentista, é muito importante sempre a pessoa que quiser fazer um procedimento, procure ver aquele profissional, se ele tem a formação adequada. O cirurgião dentista estuda durante 5 anos, fora a questão da especialização, cabeça, pescoço, parte muscular, né? Então, tem toda a propriedade para atuar. Né? A localização exata. Nossa, com maestria e com precisão, né? Então, em muitos países, a odontologia é uma fatia da medicina. Aqui, acho que em Portugal também, se não me engano, a odontologia é uma especialidade à parte da medicina, mas em outros lugares não, ela é uma especialidade da medicina. Então, sim, os dentistas têm formação para isso e, acima de qualquer princípio, vem a questão da formação, né? Sempre que você for fazer alguma harmonização e tiver interesse em melhorar o bigodinho chinês, a papada, a bichectomia, né, que deixa os ossinhos malares mais expostos, aquela carinha mais
enxuta e mais jovial, procurar saber do profissional que vai atender, né? Nós temos os conselhos regionais que podem passar essa informação. Hoje as redes sociais, Instagram, enfim, está tudo exposto ali, né? Então, com uma pesquisinha rápida aí, a gente consegue ter um pouquinho dos dados da pessoa que vai te atender e aí eu tenho certeza que não vai ter grandes problemas. Eu achei interessante sua mensagem, né, que mais foi ressaltada aqui, é que tem que buscar o profissional formado e que tem os cursos para fazer isso. Porque injetáveis, gente, não é tão simples, né? Você todo procedimento que invade a tua estrutura corporal de alguma maneira, seja através de uma perfuração, seja através de um corte, através de um produto químico, existem riscos. Né? Então, a própria anestesia existe riscos. Então, isso faz com que a seriedade da questão tenha que ser levantada. Né? Nós não podemos tratar, e aí na medicina, a cirurgia plástica, né, também, isso como uma perfumaria. Nós temos que ter esse cuidado, né, essa responsabilidade. E nós, como profissionais, também temos que ter a responsabilidade de saber o que é possível ser feito e o que é o exagero. Isso né? Nós temos um problema muito sério e crônico de autoestima hoje em dia, né? Muito culpa das redes sociais, enfim. Então, tu encontrar o equilíbrio nessas questões é fundamental para que a gente consiga ter aquela questão da saúde, da harmonia, né? Harmonização, harmonia, e não dos exageros que a gente muitas vezes vê por aí. Então, às vezes o profissional, ele quer tanto atender o pedido do cliente que ele não chega a ser tão ético ao ponto de dizer, isso aqui não vai dar certo, né? Porque Com hoje certeza. todo mundo tem os lábios carnudos, todo mundo tem a entradinha aqui na bochecha, todo mundo tem a sobrancelha arqueada, né? Não tem a ruga da testa, não é verdade? Sim. E eu acho que é muito importante a gente saber envelhecer. Né? Eu acho que se você tiver a nutrição certa, estiver treinando, tomando água, bastante água, né? Você não vai envelhecer tão rapidamente. Agora, se você tem uma vida desregrada e você quer resolver com um procedimento estético, é só um paliativo, né? E aí nós entramos, Fabiola, na questão psicológica dessa questão, que é intimamente ligado e preocupante. As redes sociais têm um papel muito complicado nessa questão. Os jovens hoje, o material que eles consomem. Hoje nós temos no Instagram, Facebook, um painel idolatrado de vida que não existe. Não é? A vida da gente não é só fotografias felizes, num café da manhã ao sol, na Redenção, aqui em Porto Alegre, enfim. A vida é feita de altos e baixos, é feita de momentos, de ciclos. E a gente tentar driblar esses ciclos de uma maneira saudável é o segredo da gente envelhecer com saúde, com satisfação, com equilíbrio e não partir para situações, às vezes, complicadas de harmonização, onde a gente vê aquelas produções em série, as mesmas bocas, os mesmos rostos, parece todo mundo igual, feito, né? Uma fotocópia uma da outra, só muda um pouquinho a cor do cabelo, enfim. Então, essa questão emocional, ela é bem importante. Também é uma coisa que eu costumo bater bastante nessa tecla nos meus atendimentos, principalmente quando nós atendemos pessoas muito jovens. Por incrível que pareça, nós temos pessoas com 18, 19 anos querendo fazer harmonização, até menos. Né? Salvo alguns casos que efetivamente é necessário, a gente percebe um exagero. E a questão das redes sociais, elas têm uma culpa bem importante nesse quesito. E o que é essa harmonização facial? Até por uma ignorância, né? Porque eu nunca fui atrás para saber, né? Então, a harmonização, ela nada mais é do que tu buscar o equilíbrio visual de alguma coisa. Né? Então, por exemplo, tu olhando para mim, né? Normalmente, a gente, para ter um equilíbrio visual, a gente compara inconscientemente o lado esquerdo com o lado direito. Então, no momento que tu tem um lado, por exemplo, mais uma orelhinha um pouquinho mais dobrada que é do outro lado, aquilo normalmente já salta. Isso, já salta aos olhos. Então, a harmonização,
E não só a facial, mas como um modo geral. A gente procura isso nas questões dentárias, sempre comparar o lado esquerdo com o lado direito, né? Vamos dizer assim, um guia, né? Então, é instinto nosso fazer isso. É instintivo, né? Então, a gente procura, através dos procedimentos que hoje nós temos, né? À disposição, o próprio Botox. O Botox ele veio para reduzir a questão das rugas, né? Foi o primeiro boom que o Botox teve no mercado, foi a questão das rugas. Mas hoje se usa muito mais do que para uma questão de estética. A gente usa para relaxamento em casos de bruxismo, por exemplo. Pessoas que rangem muitos dentes, né? E na pandemia isso foi um surto de bruxismo em função de ficar em casa. As pessoas desenvolveram muita ansiedade, muito mais do que tinham. Então, houve realmente uma pandemia também de bruxismo. Então, o Botox é muito usado também nessas questões para relaxamento, né? A toxina botulínica, ela tem essa propriedade de distensionar, de desligar, uma chavezinha que desliga a contratura muscular em determinados pontos aonde tu queres. E os preenchimentos também com ácido hialurônico, né? Assim como o Botox ele faz um relaxamento muscular, o ácido hialurônico ele preenche. Então, algumas questões de face, onde, por exemplo, a pessoa quer ganhar um pouquinho de volume. Nessas questões, eu que já estou com 50 anos, tenho uns sulquinhos um pouquinho já sobressalientes. Algumas pessoas gostam de fazer preenchimento. Então, é uma área muito vasta, mas sempre em busca do equilíbrio facial. E esse é o limite que a gente tem que cuidar para não ultrapassar, para que a gente não faça exageros, né? Não cometa aquelas coisas grotescas que às vezes a gente bota na internet, vê na televisão, enfim. E que muitas vezes não tem volta. E aí nós temos uma saúde comprometida, às vezes procedimentos que não podem ser desfeitos, né? Uhum. Então, é uma linha muito tênue que a gente tem que cuidar. É engraçado, né? Quem definiu que o nariz afilado é mais bonito do que o nariz mais larguinho? Quem definiu que o lábio grosso é mais bonito do que o fino? Cada pessoa tem sua autenticidade. Às vezes a pessoa não tem um nariz tão bonito aos olhos do que pregam, mas a pessoa é linda porque ela tem um olhar bonito, ela mexe bonito, ela abraça todo mundo. Então, assim, realmente as pessoas perderam a noção do que é ser bonito. Ah, porque bonito é o rosto quadrado. Quem disse? E aí nós entramos num assunto, né, Fabiola, chamado autoestima. Tudo isso se resume vamos dizer assim, num erro de leitura de si próprio. O que é belo? O que é belo? Qual é a referência? Nós temos tantas etnias pelo mundo. Exato. Orientais, os árabes, que tem a questão do meu marido é árabe. Então tem aquele narigão, né? Eu acho lindo, maravilhoso aquele nariz. Para certas pessoas aquilo é um problema. Meninas jovens, né, de origem libanesa, enfim, estão operando para tirar. Então, cada um com seu cada qual. Se aquilo é uma coisa que vai afetar a tua autoestima, está te trazendo problema social, e aí cada um sabe se, ok, tudo certo. Uhum. Mas aí que vai a questão do exagero. A gente tem que trabalhar dentro de si a questão do amor próprio. A gente tem que se amar acima de qualquer coisa. Como nós somos. Por exemplo, eu nasci com essa aparência. Linda. E eu tenho... são seus olhos. Então, a gente tem que aprender a se amar do jeito que o Papai do Céu fez a gente. E, claro, e aí as imperfeições que, porventura, a gente passa, às vezes, por fatores da vida, um acidente, um câncer, muitas vezes é mutilado. Sim, ou, infelizmente, tu tá... Isso, às vezes tu tá só com... problema de ir na rua, às vezes, porque tu não te sente bem com aquilo, e aquilo já está bem amadurecido, bem trabalhado, que efetivamente é um problema, ok, vamos trazer felicidade para esse paciente. Mas o que a gente vê hoje é uma pequena distorção, às vezes. E aí nós, como profissionais, a gente tem que trazer esse paciente à realidade, a conversar, mostrar outras propostas, às vezes até uma questão de terapia. Eu bato muito nessa tecla também, como é importante a terapia, e para que os exageros não aconteçam. E a nível de dente, né? A gente tem muito hoje, assim, colocar lentes nos dentes, né? E aí, geralmente, essa lente que é colocada, faz-se um estudo de qual dente ficaria mais legal, correto? Sim, correto. Então, por exemplo, eu tenho os dentes cerrados por conta de bruxismo, enfim. Aí eu vou e coloco um pouquinho maior essa lente, né?
Perfeito. Mas tem gente que já faz cirurgia para aumentar o dente em cima, né? Subir um pouquinho a gengiva. Eu conheço uma amiga que fez. E aí você vira outro ser humano. Porque Sem aí dúvida. coloca um dente mais branco do que combina com você. Ó, vou falar de uma pessoa que nós conhecemos, né? Na hora de fazer o teste lá da cor do dente, eu falei, aproveita e coloca mais claro. Né? Aí ele falou assim, não, mas o meu tom de pele não combina com o dente mais claro. E aí o Alan confirmou, né? Já em mim, que sou mais moreninha, o dente mais branquinho funciona. Então, tem gente que tem que ter o dente amareladinho, né? Porque faz parte do contexto daquela pessoa. Isso se chama bom senso. Mas aí todo mundo quer o dente bem branco, né? E também tá tudo bem. Aí eu acho que é aquela questão da gente realmente conversar e ver se tu tá certa daquilo que tu queres, né? Às vezes a pessoa quer ostentar um dente branquinho, teclado de piano, e tá tudo bem, se aquilo vai fazer ela feliz. Tá. Quem sou eu, né? Uhum. Mas é minha obrigação e de todo Alertar, profissional né? alertar, mostrar, não é, os parâmetros que são considerados mais harmônicos para o teu tom de pele, Isso. não é? O formatinho do dente, o quão grande pode ficar aquele laminado cerâmico a ponto de não ficar uma coisa, né, desproporcional. Então, esse é o nosso papel como profissional. Né? E o gosto ele tem que ser respeitado. Eu sou muito, vamos dizer assim, tranquila em relação a isso. Mas o meu papel de desenhar, até se riu de mim, mas eu faço, a Fabíola é testemunha. Desenhinho, assim, coleginho, aulinha de odontologia para o paciente entender efetivamente aquilo que eu estou oferecendo e que ela se sinta bem com aquilo que ela está contratando e que eu tenho a obrigação de entregar no fim. Perfeito. Muito bem. Bom, é isso, cara. A gente tá agora caminhando pro fim, né? 1 hora já de podcast, porque passa assim, Nossa, né? Mãe, nem vi passar Rápido. mesmo. Quando o papo é muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a odontologia no geral, para quem possa se interessar a fazer a formação, ou realmente possa se interessar a ter esse cuidado maior, mais preventivo, né? Queria que você falasse, assim, num resumo geral, para a gente ir caminhando pro fim. Então, é uma área maravilhosa. É sobre cuidar, é sobre empatia, é sobre ter nas tuas mãos uma pessoa que está confiando no teu profissionalismo, no teu estudo, nas horas ali sentadinha estudando, para que tu possa entregar coisas saudáveis, aquilo que deixa ela feliz, deixe ela melhorada de um modo geral e não é só fisicamente falando. Então, se realmente tu tens essa tendência da área da saúde e quer dedicar a tua vida àquilo, porque é uma dedicação, eu acho que é uma área perfeita. Para mim, que fui mãe e era um desejo muito grande, pude fazer a minha vida em torno da minha clínica, do meu consultório. Sou autônoma, então sou dona dos meus horários. Para quem quer ter autonomia dos seus horários, das suas rotinas, é uma profissão maravilhosa. A gente tem esse carinho aí de dedicação, um momento de amor mesmo ao paciente que está ali na mãozinha da gente. É uma profissão maravilhosa. E ela é excelente, viu, gente? Eu adoro. Obrigada. E para encerrar, né, totalmente, queria que você indicasse um livro ou um documentário para o pessoal, né, saber um pouco mais sobre a sua profissão, ou então talvez uma coisa que faça um link, né? Então, eu trouxe um livrinho que eu terminei de ler há muito pouco, é de uma psiquiatra que eu tenho uma imensa adoração, Legal. Ana Beatriz Barbosa. É sobre felicidade. Ela tem um olhar diferenciado em relação à felicidade, que eu acho que a nossa vida tem que se resumir a isso. Parar um pouco com essa ditadura de que nós temos que ser felizes 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a vida não funciona assim. Não existe. São ciclos. E a nossa harmonia facial, os nossos dentes, o nosso sorriso, eles têm uma ligação direta com a nossa felicidade. Nós temos que estar felizes conosco. Não é? Então, o momento que você entende que a vida são ciclos e que tu vai passar por momentos ruins, momentos bons, e que a tua estética dental, a tua saúde bucal vai acompanhar esses momentos também, e que tu tens que ter esse cuidado de uma maneira crônica, mas respeitando os teus momentos que talvez tu não estejas muito bem, e nesses momentos talvez não procurar grandes procedimentos, né? Que tu vai incorrer no erro de talvez não fazer a coisa certa. Então, eu acho que esse livrinho aqui, ele ajuda muito nessa questão não só odontológica, mas como guia de vida também.
Eu acho que a Ana Beatriz é uma psicóloga, uma psiquiatra, né? Ela é psiquiatra. É brasileira, né? Sim, eu sei quem sim. é. Ela é fantástica. Maravilhosa. Super recomendo olharem os Maravilhosa. podcasts dela. Ela São tem um podcast. divinos. Pronto, já sei quem é. Ela é fantástica. Muito bom. E, gente, realmente, ó, felicidade tem tudo a ver com sorriso, né? É isso. Com os dentes. Muito legal. Então, Karen, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá aqui. Imagina, eu que agradeço. Não tenho palavras para agradecer essa oportunidade de trazer o meu ponto de vista em cima de uma odontologia, né? Que às vezes a gente acha que está tão comercial e aquelas guerras de propaganda na televisão. Mas ainda existe dentista raiz, o dentista que tem aquele atendimento mais próximo, mais carinhoso, e é isso que eu priorizo. Obrigada, isso aí, viu? Viver com propósito, né? É isso. Um beijo, gente. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Até semana que vem.